Bom, gente, boa tarde a todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem, curtindo aí o feriado. A gente vai fazer agora a gravação da nossa última aula, referente ao nosso último assunto para ver, e trazer para vocês também a liberação posterior de uma atividade que já irá servir como revisão de vocês, tá bom? Então, aproveitem, façam a atividade com cuidado. Vocês terão até a próxima aula aí para entregar a atividade via formulário, tá? E eu vou recebendo automaticamente, conforme vocês forem enviando, eu já vou computando o recebimento de vocês, porque a prova de AV de vocês será 8 pontos e eu complementarei com os alunos que fizerem a atividade, tá bom? E a atividade é uma forma de revisão. Bom, gente, então nós vamos iniciar nossa aula de hoje, bem breve, para finalizarmos o nosso assunto, sobre a questão da hipersensibilidade e a autoimunidade, tá bom? Bom, gente, a hipersensibilidade, ela é essa reação imunológica exagerada e muitas vezes pode ser inadequada do sistema imunológico em relação a substâncias estranhas. Então, as hipersensibilidades, elas são até necessárias, né, porque são uma forma de defesa do organismo, mas muitas vezes nós passamos a ter sintomas relacionados a essa ação do sistema imunológico, tá, para a hipersensibilidade. Por isso, tá, as reações de hipersensibilidade, elas são importantes quando a gente fala da defesa do organismo, porém, elas podem ocorrer a partir de respostas imunológicas inadequadas ou a agentes inofensivos ou aos próprios tecidos do nosso corpo, que é quando a gente tem uma reação que a gente chama de autoimune, e nós falamos disso na última aula. Na última aula, nós também falamos sobre as classes de anticorpo, sobre a produção de anticorpo, sobre a importância do linfócito B em produzir anticorpo, do linfócito T na memória, quando relacionado ao TCD4, né? E também na reação citotóxica, quando relacionada ao CD8. Então, esse desencadeamento, essa migração das células, também da resposta natural, ou seja, mastócitos, eosinófilos, tá? Macrófagos, essa migração, todas essas células, a produção de anticorpo também faz parte das reações de hipersensibilidade, que a gente chama como alergias, né? A gente caracteriza a hipersensibilidade como sendo uma alergia. Então, a resposta do organismo vai acontecer contra alérgenos, né? Que geralmente são inofensivos para a maioria das pessoas, porém, desenvolvendo essa reação de hipersensibilidade, você acaba tendo um determinado risco. Algumas pessoas, por exemplo, no uso de alguns produtos, outras no consumo de determinados alimentos. Então, você tem aí essa possibilidade de, em alguns casos, ter uma resposta imunológica imprópria e você acabar tendo uma reação mais grave, né, ou mais abrangente quando relacionada a um determinado produto ou alimento, tá bom? Então, gente, as reações de hipersensibilidade, elas são classificadas em 4 tipos, tá? Então, você tem reação tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, cada uma delas com características imunológicas distintas, tá? Que é importante aí para a gente fazer essa avaliação. A primeira delas que a gente vai ver é a resposta imunológica tipo 1, também conhecida como uma resposta imunológica imediata ou reação de hipersensibilidade imediata. Sempre que a gente estiver falando sobre tipo 1, a gente está falando de uma reação ativa, rápida, em uma intensidade grande e em um tempo menor, né? Imediatamente essa reação ela vai começar a ocorrer. Primeira coisa que a gente tem que saber com relação à hipersensibilidade tipo 1 é o anticorpo que media essa resposta, que está associado ao desenvolvimento dessa hipersensibilidade tipo 1, que é o anticorpo do tipo IgE. A gente já falou sobre o IgE na outra aula, a gente falou que esse anticorpo ele é responsável, ele aumenta
tanto nas reações de hipersensibilidade quanto nas possíveis infecções, né, ou infestações parasitárias. E, obviamente, a hipersensibilidade tipo 1 é mediada justamente por este anticorpo, pelo IgE, tá? Ocorre rapidamente, geralmente minutos após o contato com o produto, com o alimento, com aquela substância alérgena, ou que gera essa resposta alérgena, né? E a presença do IgE, a produção do IgE, faz com que haja a ativação de outras células, como os mastócitos e os basófilos, liberando substâncias como, por exemplo, a histamina, que faz com que a gente tenha essa reação inflamatória. A gente falou também na última aula sobre reação inflamatória, né? Sobre os sintomas da inflamação, que é a dor, o rubor, que é a vermelhidão, o calor, o aumento da temperatura. A gente falou sobre a perda da função, né, do órgão, e todos esses efeitos juntos, causados pelo IgE, mediando a ativação dessas outras células, acaba gerando essas reações de hipersensibilidade tipo 1. E não esqueçam que essas reações elas são rápidas, então é aquela primeira reação ao entrar em contato com o alérgeno, né? Geralmente essas pessoas que têm alergias e que desenvolvem essa alergia imediata, é aquela pessoa que entra em contato com o alérgeno e imediatamente ela já começa a sentir um sintomazinho, já começa a sentir uma coceira, já começa a sentir a mudança de voz, no caso do alimento, que é grave por conta da possibilidade de você ter o edema de glote. O edema de glote seria o edema da epiglote, que controla a passagem entre o sistema digestório e respiratório. Por isso, se ela fica grande, ela acaba entupindo esse tubo, tanto o tubo digestório quanto o tubo respiratório, e você pode vir a ter uma parada cardiorrespiratória, tá? E aí, quando é que isso acontece, pessoal? A gente vai ter os sintomas dessa reação geralmente associados ao edema, ao inchaço, ao eritema, que é a vermelhidão, e a coceira, né? Uma das grandes características também é essa sensibilidade no tecido, a ponto de você sentir que ela está coçando. Quais são, professor, os tipos de reações que geralmente causam isso, né? Quais são os eventos que geralmente causam isso? Bom, primeiro evento que a gente vai ter está associado à liberação das histaminas pelos mastócitos, né, e pelos basófilos, mediados pelo anticorpo IgE, é a urticária, né, que é aquela vermelhidão que você sente, ela é mesmo a vontade de você estar acompanhado, obviamente, da coceira, né, o edema, e um exemplo de doença que causa tudo isso é a asma, né? Você tem essa inflamação dos bronquíolos, né, que é um canal que leva o ar até o pulmão, tá, para sofrer as trocas gasosas nos brônquios, né? Então, quando você tem a inflamação desses brônquios, você tem encurtamento, passa menos oxigênio, a pessoa começa a ter aquelas crises asmáticas. E você pode ter também isso nas rinite alérgica, né? E alguns casos mais graves, anotem aí, casos graves da hipersensibilidade tipo 1, é quando você tem o choque, né? O choque de hipersensibilidade, também chamado de reação de anafilaxia, que é quando você tem uma reação exagerada, completamente sistêmica, tá? Da reação de hipersensibilidade. Beleza? Então, com relação à hipersensibilidade tipo 1, a gente fecha. Agora vamos para hipersensibilidade tipo 2. Bom, gente, a grande diferença entre a tipo 1 e a tipo 2 é o anticorpo que faz essa mediação. O anticorpo que media a tipo 1 é o anticorpo IgE. Já na tipo 2, quem faz a mediação é os anticorpos IgM e IgG, tá? E aí o que acontece? Esses anticorpos eles vão se ligar ao alérgeno ou aos antígenos que estão presentes na superfície das células, tá? Ou da matriz extracelular. E isso é um probleminha, porque quando a gente tem aí a tipo 2, como ela é citotóxica,
né, ela envolve a destruição pelos anticorpos IgM, que é o primeiro anticorpo, é um anticorpo de fase aguda, né, e pelo anticorpo IgG, que é o anticorpo de fase tardia, a gente vai ter, na verdade, uma ligação com esses antígenos que estão presentes na célula. Não é apenas ao alérgeno, né, como acontece no tipo 1. E aí, considerando isso, a gente pode ter, então, lesões das próprias células do organismo. Então, esse é o risco que a gente tem nas reações de hipersensibilidade tipo 2, por conta de se ligar às próprias células do hospedeiro e poder destruir as próprias células a partir desses anticorpos específicos, tá? É complicado isso aí e está associado a algumas doenças autoimunes, né? Autoimune, como a gente já falou, é a resposta imunológica voltada contra o nosso próprio organismo, contra as células do nosso próprio organismo. Nesse caso, se relaciona à hipersensibilidade tipo 2. Uma hipersensibilidade caracterizada, inclusive, em doenças autoimunes, como, por exemplo, a anemia hemolítica. A anemia, ela é a diminuição da hemoglobina, pessoal, que está dentro da hemácia. Então, quando a gente tem uma anemia hemolítica, eu estou tendo uma anemia porque as minhas hemácias que carregam a hemoglobina estão sendo lesadas. Quem é que está lesando? O próprio sistema imunológico. Isso é uma hipersensibilidade do tipo 2. Tá? Outra que a gente tem, a doença hemolítica também relacionada ao recém-nascido, ou a rejeição, a produção de anticorpos contra, né, o feto. Isso daí também pode ser considerado como uma hipersensibilidade do tipo 2, tá? E aí, o que acontece, pessoal? A gente vai ter aí o IgM e o IgG ativando, né, essa imunidade, essa atividade imunológica contra a célula, contra a membrana da célula, ativando também outras células. Assim como o IgE ativava as outras células, o IgM e o IgG ativam os fagócitos, né? Então, ativa lá os neutrófilos, ativa os monócitos, que fazem com que haja a inflamação, né, e a alteração da função celular, tá? Então, a gente tem a fagocitose aí envolvida, né, com uma possibilidade de ter também de lesão no tecido, tá? Aí a gente tem a, a imunidade tipo 3, tá? A imunidade tipo 3 já tem uma característica mais interessante, porque ela não é apenas citotóxica, ela não é apenas mediada pela ação, né, da destruição das células do hospedeiro, mas como resultado de um efeito tardio, né, de um efeito imunológico. É a formação dos famosos imunocomplexos. Então, o que é o imunocomplexo, pessoal? É a formação da ligação entre diversos antígenos a diversos anticorpos. Então, quando eu estou tendo uma reação imune, os anticorpos se ligam aos antígenos e formam os imunocomplexos. Então, quando esses imunocomplexos eles se acumulam, né, no tecido, ou acumulam dentro da célula, principalmente em tecidos que estão sendo lesionados por algum micro-organismo, né, ou algum outro efeito, isso gera acúmulo de imunocomplexo, pessoal. E aí o corpo reconhece esse acúmulo de ligação entre antígenos e anticorpos, e aí desencadeia a resposta inflamatória com as mesmas células associadas aos outros tipos. Então, tipo 1 mediada pelo IgE, tipo 2 mediada pelo IgM e o IgG, o tipo 3 é mediada pelo imunocomplexo. Então, é quando essa hipersensibilidade vem, a resposta imunológica que já estava acontecendo anteriormente, tá? A ligação desses imunocomplexos que se depositam nos tecidos e nas células, formando, portanto, uma resposta inflamatória. As doenças, pessoal, resultantes dos imunocomplexos, elas geralmente são mais sistêmicas, tá? São doenças extremamente sistêmicas que fazem esses complexos imunológicos solúveis e podem vir inclusive, interromper o fluxo sanguíneo, né? Induzir uma resposta imunológica aos vasos sanguíneos e gerar, por exemplo, a trombose, né? Gerar uma isquemia, de, de complicação a esse evento, beleza? Então, não esqueçam, hipersensibilidade do tipo 3 é mediada por imunocomplexos, ligações de antígeno e
anticorpo que se acumulam na célula, beleza? E só para dar um exemplo para vocês de hipersensibilidade tipo 3, a gente tem aí uma das doenças mais comuns quando a gente fala de autoimunidade ou de doença autoimune, que é o lúpus, né? O lúpus eritematoso sistêmico, ele é uma doença associada à hipersensibilidade tipo 3. A gente tem também um evento que pode acontecer, é uma doença autoimune já bastante conhecida e que infelizmente traz uma letalidade muito grande, que é a glomerulonefrite por atividade imunológica, né? Ou seja, as células os imunocomplexos, que são as ligações entre os antígenos e os anticorpos, eles precisam ser eliminados pelo organismo. Quando eles não são eliminados, eles se acumulam. E geralmente eles vão se acumular no órgão que deveria eliminar, fazer a excreção deles, que é o rim, né? Então, quando esses imunocomplexos eles começam a se acumular no glomérulo, você vai ter a migração de anticorpos, IgM, IgG, IgE para essa região, gerando então uma resposta imunológica mais intensa, o que pode gerar o que a gente chama de falência renal. O rim, ele geralmente não aguenta a atividade imunológica nessa intensidade, tá? Aqui também a gente tem a imunidade a hipersensibilidade tipo 4, né? Ela já é considerada como uma hipersensibilidade tardia, tá? Mas ela não é mais induzida pelos mecanismos de produção de anticorpos, tá? Então, a gente viu que tem anticorpo em todas as outras hipersensibilidades. Na tipo 1 tem o IgE, na tipo 2 tem o IgM e o IgG, na tipo 3 tem o IgM e o IgG, formando imunocomplexos, não esqueçam disso, não é só a ação do anticorpo que media, é a ação da ligação entre antígenos e anticorpos acumulados nos tecidos, e na tipo 4 não está relacionado à produção do anticorpo, mas à atividade da outra classe dos linfócitos. A gente tem a linfócito tipo P. Então, a gente tem aí a hipersensibilidade tardia, que é mediada pelos linfócitos tanto T auxiliares quanto T citotóxicos. Linfócitos T auxiliares associados à memória, chamados de TCD4, enquanto os citotóxicos associados aos T CD8, tá? Que são ativados e eles vão produzir aí as citocinas que levam à inflamação e à destruição das células-alvo, beleza? Então, a gente sempre tem essa reação aí no tipo 4, que envolve uma resposta imunológica mediada pelas duas células T, tá? Ela não vai se desenvolver rapidamente, como vocês sabem, por não ser mediada por anticorpo, então é uma resposta mais lenta, geralmente de 24 até 72 horas para que a gente tenha depois que a gente se expõe, né, ao alérgeno, e ela é responsável pelas reações de hipersensibilidade retardada, né, mais tardia. E um exemplo de hipersensibilidade do tipo 4, a gente pode citar como, por exemplo, a dermatite, né, as inflamações da pele, a rejeição a enxertos de pele também, né, a resposta a infecções que são intracelulares, e a gente sabe que essas respostas, às vezes, elas podem demorar bastante, né? Porque tem um tempo de incubação. Um exemplo é a tuberculose, né? Como a bactéria está lá dentro da célula, né, dos pneumócitos, então a gente tem aí uma, né, uma demora maior até que os sintomas comecem a aparecer, até que a gente tenha uma reação mais importante. Beleza? Bom, aqui a gente tem os mecanismos que são envolvidos na hipersensibilidade do tipo 1, né? Então, a gente tem aí os papéis associados aos fatores que geralmente desencadeiam essas hipersensibilidades. A gente pode destacar aqui, por exemplo, os ácaros, o pólen, os pelos dos animais, né? O uso de fármacos, tem pessoas que têm aí alergia a fármacos. Também tem os fatores genéticos, que é a predisposição genética a uma determinada alergia ou a uma determinada resistência a um tipo de
de determinada substância, como um fármaco mesmo, na maioria das vezes pode ser genético, tá? E a gente tem aí as características, né, associadas ao ambiente. O ambiente ele também influencia o desenvolvimento das alergias, tá? Então a gente tem muito isso da exposição ambiental, poeira, fumaça, né? Quem mora perto de fábrica pode vir a ter uma reação aos produtos químicos, né? A questão da exposição ao ambiente, tá? Então, todas elas vão ter basicamente a fase que a gente chama de sensibilização, é a primeira fase em que a gente entra após o contato, né? Inicia-se então o processo de sensibilização. Sensibilização é o reconhecimento do corpo, é quando ele está reconhecendo o contato com o alérgeno, né? E a gente observou isso que na hipersensibilidade tipo 1, que tem esse processo aí de sensibilização mais acentuado por ser uma resposta rápida, inicia-se com a produção do IgE, né? Então, o IgE ele começa, né, a ser produzido e ele libera alguns sinais químicos como interleucina 4, interleucina 13, interleucina 2 e acabam mediando, né, as células TH2 a trocar, né, ou a chamar uma nova classe de anticorpos, que é o IgM e o IgE. Então a gente começa a observar que essa sensibilização, essa ativação das interleucinas aumentam a produção de IgE nos tecidos. E o IgE, por sua vez, ativa outras células, como mastócitos, eosinófilos e basófilos, que iniciam esse processo de desencadeamento da inflamação imediata. Tá? Então, a gente tem essa sensibilização, que é, na verdade, a ativação do IgE, tá? O aumento da produção do IgE associadas a algumas substâncias, como a interleucina, fazendo com que ele se diferencie, né? Aumente essa concentração, para que ele ative outras células, como os monócitos, eosinófilos, basófilos, que irão começar a inflamar, participar da resposta inflamatória ao tecido. Depois que a gente sair da sensibilização, a gente já vai para uma outra fase que é chamada de ativação. Nessa fase de ativação, a gente vai ter aí as células ativadas pelo IgE, né, que são os mastócitos, a liberar aquilo que a gente falou lá nas nossas primeiras aulas. Né? Algumas dessas células têm grânulos e eles liberam esses grânulos citotóxicos que vão ativar ou iniciar, né, a resposta inflamatória. Então, esses grânulos eles vão se ligar ao anticorpo, se ligar ao tecido, né, e gerar a série de eventos, como a liberação de histamina, para gerar a inflamação. Então, ali naquele momento, a gente começa a ter todos os sintomas inflamatórios da migração de leucócitos, da vermelhidão, do edema, da dor, né? Então, a gente vai ter ali a implantação já desse sintoma, né? Do início desses eventos celulares da inflamação. Então, na fase efetora, aí a gente já tem manifestação de sintoma, né? Já sensibilizou, já migrou a célula, já começou o efeito da atividade dessas células, então a gente vai ter como efeito disso tudo, como resultado, a presença dos sintomas, tá? E aí a gente vai ter os sintomas associados aos pré-formados, né? Aos mediadores pré-formados, como a histamina, como os grânulos citotóxicos, e os que são formados depois que se ligam ao tecido, né? Como, por exemplo, as citocinas, os mastócitos, os lipídicos, né? Os mediadores de lipídio, eles sempre são essas fases, né? Que estão associadas aí a essa categoria de resposta imunológica mais imediata ou mais tardia. Beleza?
Bom, aqui só para vocês verem os sintomas, né? Primeiro a gente precisa ter um gatilho, a gente precisa ter o contato com um alérgeno. Em algumas pessoas pode ser pólen, pode ser substâncias, pode ser alimento. E aí os principais sintomas que a gente vai ter. A primeira coisa é você ter a dor de cabeça e o aumento, né, de determinados hormônios que ativem o teu sistema e te deem a sensação de ansiedade. Um desses principais hormônios é a própria adrenalina e a noradrenalina, tá? Aí a gente tem o aumento da frequência cardíaca, né? O aumento o coração tentando bater mais rápido, e em compensação, a queda da pressão. Nem sempre, pessoal, o aumento do batimento cardíaco se refere ao aumento da pressão sanguínea. Às vezes a pessoa está com a pressão caindo e o coração, para tentar mediar aquilo, está com o batimento lá em cima, tá? Aí você vai ter aí a respiração curta e ofegante, principalmente se esse alérgeno lhe afeta as vias aéreas, vias respiratórias. Você vai ter aí a reação também no sistema digestório, com dor abdominal, principalmente se esse alérgeno estiver associado à ingestão, você tiver ingerido esse alérgeno, e também, obviamente, o incômodo local, né? A ação tecidual local com a coceira e o inchaço. Beleza? Aqui são os mediadores associados ao tipo 2, como a gente falou, no tipo 2 a gente vai ter IgG e IgM associado, ativando o sistema complemento e as outras células que liberam grânulos citotóxicos, então a gente vai ter citotoxicidade mediada aí pelo IgM, pelo IgG. Em alguns casos a gente pode ter até o IgA, mas é raro, tá? Então, essas reações elas são desencadeadas pela autoimunidade. Lembrem, reação tipo 2 é lesão contra a própria célula do organismo, tá bom? Então, a gente vai ter aí a opsonização, que é a quebra, né, a lesão da célula-alvo pela fagocitose, ativada por esses anticorpos, fazendo com que a gente tenha essas reações como a anemia hemolítica, como as reações transfusionais, inclusive, pessoal. Então, por isso que a gente não pode fazer a transfusão de sangue sem antes verificar a compatibilidade da tipagem e do fator RH, tá? Então, a gente precisa sempre estar atento, porque se caso o nosso corpo reconheça algo como sendo não próprio dele, ele vai gerar essa reação exagerada aí, chamada de citotóxica, né? Citotóxica, citocélula, tóxica, né? A atividade contra a célula. Então, é uma reação aí mediada pelos anticorpos IgM e IgG e que ativam neutrófilos, macrófagos, que acabam induzindo a lesão tecidual, a lesão nas células, nas proteínas. E lógico, né, pessoal? Se eu começo a lesar o meu tecido, eu vou ter como resultado uma inflamação, beleza? E lembrem que o acúmulo da ligação entre antígeno e anticorpo dá origem a uma outra reação de hipersensibilidade, que é a reação associada aos complexos imunes, tá? A ligação de antígenos, anticorpos, que deveriam ser eliminados normalmente pelo organismo. Quando eles se acumulam, a gente pode ter aí o acúmulo ou a formação de hipercomplexos, né, ou imunocomplexos, que vão gerar, né, o acúmulo nesses tecidos, nesses órgãos, e por isso a gente vai ter aí a reação imunológica ativa contra esses imunocomplexos, e eles vão desencadear esses processos inflamatórios da ativação também pelas mesmas células associadas às outras hipersensibilidades, monócitos, mastócitos, macrófagos, né? Então associados à fagocitose, e isso acaba gerando danos ao nosso tecido, gerando o que a gente chama de cascata inflamatória, né? A gente chegou a falar sobre essa cascata inflamatória, que é justamente essa característica que o corpo vai ter de produzir cada vez mais anticorpos contra as suas próprias células e piorando aí essa situação. É o que acontecia na Covid. O paciente que agravava de Covid,
ele ficava muito grave, nem tanto pela infecção, porque às vezes o vírus ia embora, né? A infecção pulmonar, ela já estava resolvida, o vírus ele ficava durante aquele tempo, né, no paciente. Só é que a inflamação não, a inflamação ela era ativa, né? Tinha uma cascata, tanto é que as pessoas passaram a ter um tratamento mais eficaz quando se estabeleceu o uso dos corticoides, que são anti-inflamatórios, que impedem justamente essa cascata aí inflamatória associada a esses órgãos. Beleza? Vamos lá, mais sintomas. Úlceras nas mãos e no nariz, febre, dor de cabeça, fadiga, queda de cabelo, sangue na urina, principalmente nas glomerulonefrites associadas a esses imunocomplexos, a anemia, lembram? A gente falou da anemia, né? A gente vai ter aí a pneumonia, aí é os casos mais graves, né, pessoal? Principalmente no Covid, ó. Covid, influenza, estão relacionados a essas ações aqui. Pneumonia, pleurite, hemorragia pulmonar, embolia pulmonar, tá? No coração, a gente tem a formação da esterosclerose, que é o acúmulo dessas células também associadas à gordura, tá? Podendo dar uma predisposição ao infarto agudo do miocárdio, a endocardite, que seria a inflamação do coração. Beleza? Aqui a gente tem, por último, né, mediação do tipo 4. Já falamos sobre ela relacionada à tardia, né, demora bastante, porque não é mediada especificamente por anticorpos, ela é mediada pela atividade das células T, tanto a TCD4 quanto o TCD8. Lembrando que o linfócito TCD4 está associado mesmo à sua diferenciação. Ele vai para a região, verifica como é que essa se multiplicar, gerando aí informação e migrando aí para as outras células, tá? Então, na reação de hipersensibilidade tipo 4, a gente vai ter aí as células TH1, TH17, interleucina 17, que na verdade são ativadores, né? São ativadores das outras células. Que outras células? Macrófagos, né? Monócitos, mastócitos, que vão produzir uns efeitos, né? Relacionados à lesão tecidual. E, professor, sempre essa tipo 4 ela vai ser ruim, né? Porque não tem uma atividade adequada dela. Não, pessoal, pode ter efeitos benéficos contra, né, aqueles micro-organismos que apresentam resistência. Então, por exemplo, resistência bacteriana, resistência a determinados, inclusive ao câncer, né, a determinados tumores, a algumas doenças autoimunes, a gente consegue ter uma atividade mais específica. Olha os efeitos, pessoal. Dermatite de contato, também chamada de hipersensibilidade de contato, ó, caracterizada por essa reação escamosa. Já viram alguma vez reações escamosas, né? Que parece que está tendo escama na pele? É uma reação de hipersensibilidade por contato. Algumas pessoas desenvolvem ao manusear, por exemplo, produtos de limpeza, que boa, né? Os desinfetantes, os amaciantes, aí você acaba tendo aí essa reação. Ela é uma reação que ocorre de 24 a 48 horas após o contato, né? E acaba tendo essa lesão que a gente chama de eczemantosa, né? Ou descamativa, tá? Aí a gente tem a hipersensibilidade tuberculínica. Essa aqui está associada, pessoal, a uma reação na pele, a uma infecção específica de uma bactéria chamada de Mycobacterium tuberculosis, tá? É um bacilo da tuberculose que ele resulta em uma exposição e eu posso fazer o teste que é chamado de PPD, que é o teste tuberculínico, né? Eu ativo uma região do corpo e verifico se essa reação de hipersensibilidade vai ser muito exagerada. Se for, é porque já entramos em contato com a bactéria. No caso aí da mão, você está vendo aí a reação, como fica, uma reação bolhosa, né? Que forma uma bolha, forma secreções curativas na região em que a gente entra em contato. Aí a gente tem aqui a região granulomatosa, né, com a formação de grânulos, muito comum aí na hanseníase, tá?
em que você vai ter uma migração de células para essas regiões, principalmente dos macrófagos, e aí você vai formar granulomas, grânulos, né, na pele. Você vai formar aí como se fossem lesões avermelhadas, coçando bastante, tá? E que vão afetar a pele aí e podem também afetar outros tecidos, como as mucosas, mucosa oral, tá? Pode ter outras regiões aí do corpo associadas a esse processo. Bom, gente, aqui vocês conseguem observar também que o sistema imunológico ele tem essa função de proteger dos agentes invasores, porém, em determinados momentos, podem acontecer, né, de você ter danos ao próprio tecido. E o nosso organismo ele tem um mecanismo para defender o próprio corpo, para entender esse processo, que é o que a gente chama de tolerância, né? Então, a tolerância imunológica ela é associada a essa a capacidade, na verdade, de responder a antígenos próprios, né? Ou seja, eu entender que existem proteínas que podem gerar uma resposta imunológica, mas o meu organismo reconhecer esses antígenos e ter tolerância a eles, né? Não gerar uma resposta, né, desenfreada a esse processo. Quando a gente tem mecanismos de tolerância que elas são burlados, aí a gente pode ter as doenças autoimunes, que é a ação da atividade imunológica contra as células do próprio organismo, tá? Então a gente tem aí a tolerância que ela é chamada de periférica e a gente tem a tolerância que é chamada, né, de sistêmica, tá? Ou também central, né? A tolerância central ela vai ocorrer lá no desenvolvimento do linfócito T e B nos órgãos linfóides. Então, lá quando eles estão maturando, esses linfócitos já nascem com essa capacidade de tolerância a algumas propriedades celulares, justamente para evitar que o corpo ele ataque a ele mesmo. Tá? E quando a gente tem uma falha disso, então a gente tem as reações autoimunes, né? Quando o organismo ele falha na tolerância, ele não reconhece o que ele deve considerar como próprio e não próprio, então ele vai produzir anticorpos contra esses tecidos, tá? E as principais alterações imunológicas envolvem desequilíbrio na ativação dos linfócitos T e B, né, com essas moléculas ditas como antigênicas, capazes de gerar essas inflamações e essas lesões celulares, tá? Então, a gente vai ter aí a autoimunidade, resultando numa combinação de fatores tanto genéticos quanto ambientais. Não tem, pessoal, uma causa específica para doenças autoimunes. O que a gente tem são multifatores. São fatores muito diferentes, são fatores de predisposição, são fatores de característica genética. Então, por exemplo, você tem que ver na sua família como é que é o histórico familiar, né? Você tem que ver a presença de alguns genes que proporcionam essas características, né? Mas são fatores, é uma doença multifatorial. Então, eu posso ter tanto a característica genética, eu posso ter a exposição a uma determinada infecção, eu posso ter aí a relação com o ambiente, né? Todos esses processos podem vir a desencadear. Inclusive fatores emocionais. Tem pessoas que dizem que desencadearam alguma doença imunológica depois de sofrerem traumas emocionais, como, por exemplo, a perda de ente querido, a questão de traumas, né, de violência, e esse processo aí pode também estar envolvido. Então, os principais fatores que a gente tem são as infecções, tá? É comum que uma infecção a um determinado agente, depois que essa infecção saia, eu desenvolva uma reação autoimune, né? Uma doença autoimune. A gente tem aí o desencadeamento também da exposição solar, a exposição ambiental, a questão psicológica.
Uma das características importantes que a gente tem é que essas doenças elas geralmente afetam mulheres, né? Afetam mulheres e mecanismos importantes, às vezes, dos imunocomplexos que acabam gerando doenças sistêmicas, tá? Um dos grandes exemplos é o lúpus, mas também a gente tem a artrite reumatoide, a gente tem as doenças, anemias autoimunes, então é uma série de outras doenças envolvidas aí nesse processo, tá? Aí a gente tem as bases da genética, porque também envolve uma base genética. É multifatorial, mas tem aquela característica da predisposição, né? De você ter uma predisposição genética a apresentar genes que favorecem o aparecimento dos sintomas, tá? Então, os principais genes associados às doenças autoimunes, elas estão associadas às duas regiões do DNA, a região do MHC, que a gente já falou dele, classe 1 e 2, e do HLA, que é o complexo de histocompatibilidade, que nós também já falamos sobre ele, tá? Então, o MHC, por exemplo, ele é expresso em um cromossomo específico, né, que é o cromossomo 6. Então, mutações nesse cromossomo, deleções nesse cromossomo, adições podem vir a estar relacionadas com o desenvolvimento dessas doenças autoimunes, tá? Então, a gente tem aí outra grande relação é as doenças, pessoal, infecciosas, tá? Infecções podem desencadear respostas autoimunes. Um exemplo, COVID, né? COVID, uma infecção viral, acaba desenvolvendo uma hipersensibilidade, uma reação inflamatória em cadeia no pulmão, tá? Então, a gente tem aí você entrar em contato com o vírus ou você responder a uma infecção viral como sendo um fator de risco aí para o desenvolvimento de doença autoimune. Beleza? Bom, gente, aqui só para a gente finalizar, né, citando as principais doenças aí associadas a esse processo. Então, a gente tem a miastenia grave, tá? Onde a gente vai ter anticorpos produzidos contra os músculos, contra a região neuromuscular, e aí você tem perda de movimento. A esclerose múltipla, que é uma reação inflamatória do sistema nervoso central, então medula e encéfalo, cérebro e medula extremamente inflamados, gerando a desmielinização dos neurônios. A bainha de mielina é ela que faz com que o impulso nervoso passe. Então, sem bainha de mielina não tem impulso nervoso, tá? E isso faz com que não passem as informações, então a pessoa começa a perder os movimentos gradativamente. A diabetes tipo 1 é totalmente diferente da tipo 2, pessoal. A tipo 1, ela é a destruição das células beta do pâncreas pela ação do sistema imunológico, tá? E isso faz com que a pessoa não produza insulina ou se produz em quantidades muito pequenas, insuficientes para manter o metabolismo saudável. Então, a diabetes tipo 1, ela não é por comer muito açúcar, ela não é por obesidade, né? Diferente da tipo 2. A tipo 1, ela é uma doença autoimune, que geralmente é diagnosticada na infância ou, no máximo, no início da adolescência, quando a criança começa a manter uma dieta maior em carboidrato, tá? Aí a gente tem o lúpus, também eritematoso sistêmico, que vai afetar órgãos aí, em produção contra esses componentes das células, levando a uma inflamação crônica. O paciente que tem lúpus, ele vai conviver com essa inflamação crônica, tá? Contra os órgãos, contra a membrana das células de determinados órgãos, fazendo com que haja infecções e inflamações sistêmicas. Com isso, a gente precisa fazer o consumo do corticoide, né? Então, pacientes que têm o lúpus precisam fazer o uso do corticoide como controle das inflamações sistêmicas que vêm a surgir durante a vida, né? Aí você tem também a tiroidite de Hashimoto, que é a produção dos anticorpos contra a glândula tireoide, fazendo o hipotiroidismo, e a artrite reumatoide, que é a produção também de anticorpos contra a cartilagem dos ossos, região de cartilagem, e também possibilitando a perda óssea, certo? Então, esses aí são as principais doenças associadas à autoimunidade, né, a reações autoimunes.
E aqui nós finalizamos o nosso assunto relacionado a hipersensibilidade e autoimunidade. Espero que vocês todos tenham gostado da aula. A gente se vê aí na próxima aula para a nossa avaliação final. Estudem e façam a atividade que é a revisãozinha de vocês. Um abraço a todos e até mais.